Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Vamos seguir um pouco na nossa revisão do nosso segundo conteúdo. Na verdade, hoje nós vamos encerrar essa revisão do nosso segundo conteúdo, tratando sobre o que foi a independência das 13 colônias. Na aula passada, a gente falou sobre a colonização. Agora a gente vai falar um pouco sobre a independência, tá bom? Lembrando, antes da gente continuar com a aula, que ao término dessa aula nós vamos ter uma atividade para ser feita, tá bom? Então as orientações vão estar lá no grupo de vocês no WhatsApp, para a gente fazer um pouquinho melhor, retomar, reforçar um pouco dos assuntos que a gente vai ver ao longo dessa aula, tudo bem? Antes de mais nada também, lembrando que fiquem em casa, tá bom? Não é férias, não é época de ficar saindo na rua e tudo mais, tá bom? A doença é séria e a gente tem que ter cuidado. Então eu estou fazendo a minha parte aqui, a gente está tratando das nossas aulas, videoaulas também. Façam a parte de vocês, ficar em casa, estudando, brincando, mas dentro de casa, tá bom? Vamos seguir então. A independência das 13 colônias norte-americanas, tá bom? A gente ainda não está falando de Estados Unidos da América, a gente ainda não está falando da América em si, a gente está falando de colônias que pertencem à Inglaterra, tá bom? E alternam com a independência que a gente vai poder chamar de Estados Unidos da América, mas neste momento ainda são 13 colônias norte-americanas. Na aula passada a gente viu um pouco sobre como foi o processo de colonização e criação dessas 13 colônias. Quem veio trabalhar aqui na América, por que que veio, como é que se deu o início dessa colonização, a divisão dessas 13 colônias e tudo mais, tá bom? Agora a gente vai ver como é que foi o processo de independência dessas respectivas colônias. Então vamos lá, então. A independência das 13 colônias começa com a Inglaterra apertando o laço dessas 13 colônias. Por qual motivo? Porque a Inglaterra vai ter alguns interesses comerciais, econômicos com as colônias aqui na América, tá bom? No final do século, ali, meados do século XVIII, né? Primeiro século da colonização da América do Norte, a Inglaterra quase não interferiu nos assuntos internos das 13 colônias, ou seja, era dona, basicamente, dessas 13 colônias, mas não interferiu muito, deixou as pessoas vivendo aqui na América por conta própria e ela ficou cuidando do território inglês lá na Europa, tá bom? Mas já no século seguinte, ou seja, no século XVIII, a Inglaterra, antes era século XVII, tá bom? Perdão, falei errado. Século XVII antes, agora, no século XVIII, a Inglaterra mudou sua política colonial e passou a oprimir suas colônias na América. Tá bom? Colônias está com acento errado, é com circunflexo, tá bom? Entre os motivos que levaram a essa mudança na política colonial inglesa, nós podemos citar o seguinte, né? Essa bandeira basicamente das 13 colônias. Podem ver que é bem parecido com o que vai se tornar a bandeira dos Estados Unidos da América mesmo, tá bom? Por qual motivo que a Inglaterra vai apertar o laço? Primeiro, a concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo, ou seja, os produtos que as 13 colônias vendiam na Europa estavam começando a fazer concorrência com os produtos que a Inglaterra vendia também. E apesar de são territórios que pertencem à Inglaterra, eles tinham uma certa autonomia. Logo, essas pessoas estavam fazendo com que a Inglaterra tivesse um pouco de prejuízo comercial, tá bom? E segundo, que a Inglaterra em si ela vai se envolver em dois conflitos no período. O primeiro delas, a Guerra Franco-Índia, iniciada no ano de 1754, quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas além dos Montes Apalaches, tá bom? Provocando a reação então dos franceses que lá viviam e dos indígenas aliados a eles, ou seja, era um território da América do Norte que pertencia à França, que as 13 colônias, algumas pessoas dessas 13 colônias acabaram invadindo. Com isso, fez uma reação de guerra envolvendo a Inglaterra, que era detentora da exploração das 13 colônias, tá bom? E o segundo conflito importante, que vai mudar um pouco o aspecto social da Inglaterra no envolvimento com a América do Norte, é a chamada Guerra dos Sete Anos, uma das guerras mais famosas da nossa história, tá bom? Que vai se estender dos anos de 1756 a 1763, tá bom? Motivada pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas na África, na Ásia e na América do Norte, né? Ou seja, França e Inglaterra vão disputar a exploração desses três continentes, né? Inclusive a própria América do Norte, onde estavam as 13 colônias norte-americanas, tá bom? Então a figura que está aí no quadro de vocês, aí no slide, é representando um pouco o que foi essa guerra dos 7 anos, exemplo de ilustração do conflito, tá bom? A Inglaterra venceu as duas guerras, tanto a Guerra Franco-Índia como a Guerra dos Sete Anos, tá bom? Porém, saiu delas financeiramente abalada e, para recuperar-se economicamente, aumentou os impostos pagos pelos habitantes das 13 colônias. Como é que funcionou? A Inglaterra vence a Guerra dos Sete Anos, vence o conflito que era contra a França, tá bom? Só que ela contrai prejuízos enormes. E para saldar esses
prejuízos, ou seja, pagar essas dívidas, eles vão aumentar os impostos das 13 colônias norte-americanas, das pessoas que viviam aqui nas 13 colônias, ou seja, é uma tentativa de aumentar a economia. É basicamente a mesma lógica que os governos atualmente possuem, tá bom? Se eu estou tendo prejuízo econômico, eu aumento os tributos da minha população, que assim aumenta a minha arrecadação para eu pagar essas dívidas, tá bom? O problema é que a população que aumenta pagando os seus impostos, eles não têm um aumento salarial. Isso vai gerar uma série de prejuízos, tá bom? Vamos lá então. A América do Norte, após a Guerra dos 7 Anos, como é que ficou o mapa ali mais ou menos da América do Norte? Nós temos lá no norte de rosa o Canadá, que eram possessões britânicas também, ou seja, pertenciam à Inglaterra. Nós temos essa parte aqui esverdeada, Louisiana, eram terras francesas perdidas para a Espanha e recuperadas em 1783, tá bom? Essa parte amarelada, que é o Novo México e o vice-reinado da Nova Espanha, eram possessões espanholas que pertenciam à Espanha, tá bom? Nós temos ali ao norte, ali, mais ou menos ao noroeste, ali, nós temos o território do Oregon disputado entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Então é uma terra em disputa, tá bom? De roxo aqui embaixo, onde é atualmente a Flórida, Miami, tá bom? São as terras espanholas perdidas para a Inglaterra no período mais ou menos entre o século 17 e 18. E de rosa, aqui mais ou menos a sudeste, tá bom? Ou leste, sudeste, tá bom? Nós temos as 13 colônias norte-americanas que a gente estava falando. Então pode ver que as 13 colônias, por que a gente não chama de Estados Unidos? Porque é uma parte bem pequena do que hoje é o território dos Estados Unidos de verdade, tá bom? Eram justamente só colônias que habitavam o litoral. O Brasil, o início do Brasil é a mesma coisa. A parte do Brasil que era habitada no início, lá em 1500, que a gente vai estudar, aliás, que a gente viu, né, ano passado, era um litoral também. O nosso início da nossa história também foi a exploração do litoral, assim como as 13 colônias norte-americanas. Derrotado na Guerra dos 7 Anos, a França teve de ceder para a Inglaterra possessões na América do Norte e nas Antilhas. Ou seja, esse território aí da Louisiana, que pertencia à França, passou a ser um domínio inglês nesse período, tá bom? Louisiana nem tanto, aliás, desculpa, tá bom? Louisiana é só uma parte, mas a parte marrom, entre as 13 colônias e a Louisiana. Então toda essa parte amarronzada aí, esses são os territórios perdidos pela França para a Inglaterra, tá bom? Mas é porque a Louisiana futuramente também será dada aos Estados Unidos, só que será vendida aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão comprar para adquirir esse território e aumentar um pouco, começar a aumentar um pouco o seu território nos Estados Unidos. Mas isso é assuntos para outra aula, tá bom? Vamos seguir então. Como é que se dá o processo de independência dessas 13 colônias? Na segunda metade do século XVIII, então, a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Essas leis a gente debateu em sala de aula, fez exercício e tudo mais, mas a gente só vai relembrar o que foram essas leis. A primeira delas, a Lei do Açúcar, de 1764, que aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. Também obrigava os colonos a comprar o melaço para fazer o rum das Antilhas inglesas. Antes, né, ou seja, começam a obrigar a comprar o rum inglês. E antes os colonos compravam um melaço mais barato. Né? Aliás, compravam o melaço de quem vendia mais barato. E geralmente eram os franceses e holandeses que vendiam mais barato do que a própria Inglaterra, tá bom? Logo, a Inglaterra forçou esses colonos da América do Norte a comprar o melaço inglês, que era mais caro. Então, onerando ainda mais, aumentando um pouco mais dessa dívida dos colonos aqui na América do Norte, tá bom? Esses mesmos colonos, eles vão organizar vários protestos, mas não foram ouvidos, tá bom? Aqui é uma ilustração, né, da assinatura da Lei do Açúcar lá na Inglaterra, tá bom? Que vai obrigar os habitantes das 13 colônias a comprarem o açúcar inglês num preço mais alto, tá bom? Antes de eu continuar, só relembrando uma coisa importante. Por que foram criadas essas leis? Eram tributos, impostos criados para aumentar a arrecadação da Inglaterra, para a Inglaterra ficar com mais dinheiro, aumentar assim a sua economia e pagar suas dívidas que tinha naquele período, tá bom? Depois da Lei do Açúcar, vai ser criado a Lei do Selo, de 1765. Dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês. Ou seja, tudo que é correspondência que circulava na América do Norte tinha que ter um selo, né, da Inglaterra, tá bom? Qual era o objetivo disso? Porque esse selo que era vendido num valor mais caro. Então os colonos vão reagir também, invadindo agências postais e queimando maços de selos, tá bom? Para não precisarem comprar esses selos mais caros, tá bom? Iniciaram uma campanha com o lema
Aí vocês leem comigo aí no slide. Sem representação não pode haver tributação. Isto é, se eles não tinham sido consultados, eles não podiam ser taxados, que era justamente o que estava acontecendo. Essas leis vinham da Inglaterra e eram obrigatórias nas 13 colônias aqui na América do Norte, mas em nenhum momento eles foram ouvidos, não foi discutido isso no território, tá bom? A Inglaterra, então, ela acabou suspendendo essa lei, mas no ano seguinte lançou novos impostos, que a gente vai ver no próximo slide, tá bom? Mas antes, uma ilustração sobre mais ou menos como é que era o selo postal da Inglaterra para circular na América do Norte. Pode ver que lá em cima está o continente que era para circular, a América. Porque esse mesmo selo era utilizado em outros continentes que a Inglaterra também mantinha exploração. Na Índia, na África, na Ásia, tá bom? Aí eles mudavam. Onde estava a América, estava a África. E quando era na Ásia, estava escrito Ásia. Era só para modificar um pouco o selo onde ele estava sendo ocorrendo, tá bom? Mas aí a colônia, a coroa inglesa, vai continuar criando novos impostos. O terceiro significativo é a Lei do Chá, de 1773. Por qual motivo? Porque a Inglaterra vai entregar à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. E como qualquer bom inglês, um chá ele é bastante importante, porque é algo cultural. Seria a mesma coisa que para um brasileiro taxar o café, aumentar muito, né, onerar o nosso café no Brasil. O brasileiro bebe muito café, então se o café fosse vendido caro no Brasil, a gente ia ter um prejuízo danado, porque as pessoas iam parar de tomar café, né? E é algo cultural nosso. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, o chá para o inglês é o café para o brasileiro, tá bom? Disfarçados de índios Mohawk, cerca de 150 colonos invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá no mar, né? Foi o que eles fizeram para reverter um pouco esse aumento do valor, esse controle da venda do chá aqui na América do Norte. Até porque esse chá era vendido num valor mais caro, tá bom? Esse ato de invadir os navios ingleses, pegar todo o chá e jogar no mar, né? Foi chamado de Festa do Chá de Boston, ou do inglês Boston Tea Party, tá bom? Então foi um evento histórico que acabou representando bastante o enfrentamento dos colonos ao aumento do chá, tá bom? E por último, nós vamos ter uma série de leis chamadas leis intoleráveis, tá bom? Antes de mais nada, a figura que está aqui do lado de vocês representa bem o que foi a festa do chá de Boston, tá bom? Pode ver que no mar tem vários caixotes contendo chá, que era jogado no mar, e os colonos que haviam invadido os barcos e jogado esse chá no mar, tá bom? Para ser perdida essa mercadoria. Mas voltando aqui no texto, tá bom? As leis intoleráveis foram criadas um ano depois, em resposta a essa festa do chá inglês, tá bom? Essa festa do chá de Boston, tá bom? A Inglaterra não vai gostar de perder toda a sua mercadoria e vai decretar então um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideravam intoleráveis. São elas, era uma forma de dar represálias ao acontecido do chá, tá bom? Quais serão essas represálias criadas? Primeiro, nós vamos ter o fechamento do porto de Boston, até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar. Segundo, nós vamos ter a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês. Então, era uma das 13 colônias, passam a ser ocupadas pelo exército inglês. Então, não tinha uma certa autonomia, tá bom? Perdem, na verdade, a autonomia que tinha naquele período. Sei, nós vamos ter o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses, tá bom? Então, eles não vão ficar impunes, tá bom? Eles vão ser culpabilizados pelo episódio, tá bom? E vão ser julgados em tribunais ingleses, tá bom? Como está a representação da figura aqui, tá bom? De sendo presos e tudo mais, a ilustração de represália aos colonos que habitavam a América do Norte, tá? Seguindo então, a gente vai ter uma represália da Inglaterra em cima desses colonos. Então esses colonos vão se revoltar e vão começar um movimento de independência. Que eles vão começar a pensar no seguinte: a gente não tem como mais ficar ali conectado à Inglaterra e sofrendo essa represália. A gente tem uma vida própria, uma economia própria, uma política própria, então a gente tem que cuidar da nossa independência. Mas atenção, eu não botei aqui no nosso slide, mas estou lembrando de comentar com vocês agora. Não era unanimidade o desejo de serem independentes da Inglaterra, tá bom? Muitos das colônias queriam ficar conectados à Inglaterra, não queriam perder essa ligação com a Inglaterra. Mas acabaram sendo movimentados pelas outras colônias que queriam a independência e não poderiam ficar desgarrados dos seus irmãos aqui na América do Norte, tá bom? Daí começa então o movimento de independência da América do Norte, das 13 colônias, tá bom? Naqueles mesmos anos, os representantes das colônias organizaram o chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, tá bom? No qual redigiram um protesto contra as leis intoleráveis, tá bom? Era um primeiro congresso na tentativa de organizarem
para enfrentar um pouco a Inglaterra. Qual a primeira coisa que eles fizeram? Um protesto contra as leis intoleráveis. Segundo, o governo inglês respondeu ordenando a destruição de um depósito de armas dos colonos. Ou seja, deram uma represália em cima da contestação deles, tá bom? Logo, os colonos vão reagir, né? E tiveram início as batalhas de Lexington e de Concord, em 1775, tá bom? As primeiras chamadas Guerras da Independência, tá bom? Pela Independência, Batalha pela Independência. Diferente do Brasil, que a independência nossa com Dom Pedro I foi às margens do rio Ipiranga, bradando independência ou morte, a independência dos Estados Unidos foi através de luta, de batalha, de guerra. Então não foi tranquilo, apaziguado como foi o do Brasil, tá bom? Os representantes, então, das colônias organizaram, então, o chamado Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que depois de intensos debates, optou pela separação. Antes, eles só queriam contestar a Inglaterra e que a Inglaterra melhorasse o cuidado com as 13 colônias. Como a Inglaterra não melhorou, eles vão, no Segundo Congresso Continental, então, optar pela separação, pela independência, tá bom? Tanto que vão conclamar os cidadãos às armas, a pegarem armas para ir para guerras, e vai nomear George Washington como comandante das tropas norte-americanas. George Washington, que cuidava aqui do exército aqui das 13 colônias, ele vai ser o comandante então das tropas das 13 colônias reunidas, então as tropas norte-americanas, tá bom? Tanto que tá meio errado aqui no quadro, que a minha ideia era que o George Washington tivesse representado, mas aqui no quadro de vocês está representado aí Thomas Jefferson, que vai ser uma figura importante também nesse processo de independência, e a gente vai ver já já por quê, tá bom? Então vamos lá. Movimento de Independência. Em 4 de julho de 1776, então vamos lembrar só o seguinte, voltando aqui no quadro anterior, aquelas batalhas de Lexington e Concord ocorreram no ano de 1775. Entre essas batalhas e o movimento de independência, nós tivemos o Segundo Congresso Continental na Filadélfia, que vai optar pela independência. Então, no ano seguinte, em 1776, aí decorem 4 de julho de 1776, ficou pronta a Declaração de Independência dos Estados Unidos, aliás, das 13 colônias, por meio da qual eles declararam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Seu principal autor foi Thomas Jefferson, que é essa figura aqui do quadro anterior. Então é ele que vai redigir a Declaração de Independência das 13 colônias, ocorrida no dia 4 de julho de 1776. Até hoje, 4 de julho é feriado nos Estados Unidos. O nosso 7 de setembro, para eles, é dia 4 de julho, tá bom? Na Declaração de Independência, inspirado nas ideias de John Locke, os colonos defendiam a resistência à tirania e o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Atenção, viu? Direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Era um conjunto de ideias na Declaração de Independência das 13 colônias, inspirados nas ideias de John Locke. Quem foi John Locke? Foi um pensador iluminista. Lembra dos iluministas, o iluminismo? Então, John Locke foi um deles. As ideias dele vão inspirar a independência das 13 colônias norte-americanas. Por isso que a gente viu primeiro o que foi o iluminismo, tá bom? Aqui na figura de vocês está Thomas Jefferson, tá bom? Essa figura que a gente já tinha visto no slide anterior, tá bom? Com a importância de ter assinado a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa Declaração de Independência foi uma carta, e hoje ele está exposto em algum lugar dos Estados Unidos, aonde eu não sei, eu acho que está em Washington, tá bom? Está lá no museu deles lá, republicano, lá político, lá no Capitólio, lá. Eu acho que essa Declaração de Independência se encontra lá, tá bom? Quem assistiu A Lenda do Tesouro Perdido, um filme com Nicolas Cage, no início do filme eles roubam essa Declaração de Independência, tá bom? Para quem gosta de assistir filmes, tá? Vamos lá, então. Na Declaração de Independência, inspirados, a gente viu que John Locke vai defender o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Essa é uma representação dessa Declaração de Independência, tá bom? Só repetir um pouco o texto para ligar um pouco a imagem da declaração, tá? E aqui é uma imagem representando também a assinatura também dessa Declaração de Independência. Agora que eu estou vendo que eu acho que eu peguei a imagem errada lá no slide que falava sobre a assinatura da lei do açúcar, tá bom? Porque essa imagem aqui que na verdade representa a assinatura da Declaração de Independência. Até está na cédula de $1. Aquela outra imagem então está errada, tá bom? Depois eu conserto e mando para vocês certinho, tá? Seguindo então, dia 4 de julho se tornaram independentes, tá bom? Se tornaram 13 colônias norte-americanas, tá bom? A Guerra dos Patriotas contra os Jaquetas Vermelhas. Quem eram os Jaquetas Vermelhas? Era o apelido dado aos soldados ingleses em razão da cor de seus uniformes. Ou seja, era uma guerra entre os patriotas, aqueles que habitavam a América do Norte, contra os soldados
ligados à Inglaterra, tá bom? Foi difícil e se estendeu por cerca de 6 anos. Ao vencer a Batalha de Saratoga, em 1777, os colonos atraíram o apoio da França, da Espanha e da República da Holanda, tá bom? Então, a gente vai ter então 3 países auxiliando as 13 colônias norte-americanas, né? A mesma França que havia perdido a Guerra dos 7 Anos, ou seja, vai descontar a derrota lá na Guerra dos 7 Anos, agora auxiliando as 13 colônias norte-americanas no apoio à independência frente à Inglaterra, tá bom? Com a ajuda externa, então, os norte-americanos conseguiram vencer a luta e em 1783, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias norte-americanas, tá bom? Então era o primeiro país da América a se tornar independente. Ou seja, só em 1783 teve o reconhecimento da Inglaterra da independência dessas 13 colônias, mas eles se declaravam independentes desde 1776, tá bom? Ou seja, a Inglaterra vai levar, nesse sentido, vários anos para reconhecer essa independência, tá bom? Os Estados Unidos, então, essas 13 colônias se tornam o primeiro país a conquistar a independência aqui no continente americano. Aqui na figura nós temos a representação da apresentação da bandeira dessas 13 colônias a George Washington, que era o líder, o comandante, né, dessas tropas, e acabou sendo a figura simbólica da independência dessas 13 colônias, da independência dos Estados Unidos. O que Dom Pedro I é para o Brasil, com a nossa independência, é George Washington para quem é o habitante dos Estados Unidos hoje, tá bom? Então eles consideram George Washington esse pai da independência, como nós brasileiros consideramos Dom Pedro como nosso pai da independência do Brasil, tá bom? Logo, com a independência, as 13 colônias norte-americanas se tornam o que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Por qual motivo que a gente muda a nomenclatura agora? Porque agora eles têm um sistema político novo. Eles são um país republicano, tá bom? Eles vão seguir a ideia de Montesquieu, que o poder não tem que ficar nas mãos dos reis, e sim uma esfera republicana, onde tenhamos um presidente e tenhamos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tanto que George Washington vai se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos, tá bom? Ele que vai guiar a independência vai se tornar o primeiro presidente, tá bom? E aí, 2 figuras importantes desse processo de independência hoje são relembradas na cédula da moeda dos Estados Unidos, tá bom? No dólar, tá bom? A cédula de $1 traz na frente delas o busto de George Washington, tá bom? $1, nós temos a figura de George Washington. E na figura de $2, na nota de $2, nós temos a figura de Thomas Jefferson, tá bom? Pode ver que no verso da cédula de $2, nós temos aquela mesma imagem lá, ó, que mostra a assinatura da Declaração de Independência, que foi Thomas Jefferson que redigiu. Então esses 2 principais expoentes da independência, que auxiliaram a independência dessas 13 colônias, hoje são relembrados na cédula dos Estados Unidos. E George Washington ficou mais conhecido ainda, porque a capital dos Estados Unidos hoje leva o seu nome, tá bom? A capital dos Estados Unidos é Washington, tá bom? Não é Nova York, é Washington. Tá bom? Podem ver na tela de vocês aí, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, são cenas do vídeo do canal da Herdologia, tá bom? Que vai retratar a Revolução de Independência dos Estados Unidos, que é o outro nome dado à independência dos Estados Unidos, com um processo de revolução, porque foi uma revolução mesmo, tá bom? Então, o endereço é youtube.com/nerdologia. Depois procurem esse vídeo lá e assistam, ele é bastante, tá bom? Vai destacar outras coisas que eu não pude destacar nesse vídeo, porque senão ia ficar bastante extenso, tá bom? Então fica essa dica, procurem lá esse vídeo e assistam para comentar um pouco a nossa aula, beleza? Turma, muito obrigado, tá bom, pela atenção desde já. Peço que, se ficaram com algumas dúvidas, voltem no vídeo, assistam novamente para entender um pouco mais sobre o que foi esse processo de independência dos Estados Unidos, entender o porquê e tudo mais, tá bom? Lembrando que essa aula é a continuação da aula anterior, então são 2 vídeos para entender a colonização e independência da América do Norte, tá bom? Mas se ficarem ainda algumas dúvidas, me procurem no WhatsApp para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Eu orientar vocês um pouco mais nessas atividades, tá bom? Lembrando que após o término dessa aula, nós vamos ter algumas atividades que eu vou deixar para vocês realizarem, tá bom? As orientações vão estar dadas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande abraço a todos, bons estudos, e antes de encerrar, queria deixar um último recado, tá bom? Galerinha, vamos lembrar de ficar em casa, cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos pais, dos nossos avós, tudo mais, tá bom? Não são férias, não é época de ficar na rua, não é época de ficar andando por aí, ficar aglomerado, tá bom? É ficar em casa estudando
se preparando para o nosso retorno das aulas, tá bom? É claro que vocês não vão ficar o dia todo estudando. Estuda num período e no outro, vai brincar, assistir um filme, ler um livro, fazer algo, reforçar o que foi estudado, fazer o dever de casa e tudo mais, beleza? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até mais.